When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Kleber Tojo, professor, diretor executivo, reitor do IETEM. E hoje nós iremos dar continuidade em mais uma matéria do curso médio em teologia. É isto mesmo, com o tema soteriologia, ok? Nós iremos aprender sobre soteriologia, ou seja, doutrina da salvação, ok? Doutrina da salvação. Para nós darmos início nesta aula, você que já é aluno do IETEM, se é aluno no curso presencial, você já adquiriu o seu material didático. Se você é um aluno EAD, por correspondência ou semipresencial, talvez já tenha recebido também o material digital, o livro em PDF, ok? Tanto o livro em PDF como o material impresso terão o mesmo conteúdo referente às páginas com os seus temas dentro do sumário, ok? Você que ainda não é aluno do IETEM e recebeu este vídeo, recebeu esta aula por indicação, ou está nos acompanhando no canal do YouTube ou através das redes de mídia social, você pode adquirir também este livro. Entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela, através do WhatsApp Business, você poderá encomendar e adquirir o material. Você que quer ser aluno do IETEM de uma forma presencial, pode estar se direcionando à região da Zona Sul de São Paulo, aqui nas proximidades do Grajaú, na região do Jordanópolis, Rua Maria Cazuza Feitosa, número 10, ok? E você pode assistir uma aula presencial 100% gratuita para poder fazer a sua inscrição, ok? Vem participar dessa família, estamos lhe aguardando. Entre em contato e faça já a sua inscrição, ok? Vamos ler um texto bíblico, livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 10, texto bem conhecido, onde nós iremos dar continuidade, em especial com este tema, soteriologia. Lembrando que é muito importante nós lembrarmos da matéria, a martiologia, doutrina do pecado, ou como alguns pronunciam, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, ok? Diz assim o texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, ok? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te louvar, te engrandecer, magnificar o seu nome e te pedir que uma vez mais o Senhor abra as nossas faculdades mentais para que nós venhamos desenvolver a cada dia o crescimento, não somente espiritual, não somente na graça, mas também no conhecimento acerca da tua palavra e das revelações bíblicas e teológicas. É o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Ok? Lembrando que é importante, se você é aluno à distância, ou presencial, correspondência, ou semipresencial, que você já tenha recebido também o PowerPoint, o PDF e todo o material que irá acrescentar o seu conhecimento aí no seu smartphone, através do e-mail, da forma que você receber aí o conteúdo conforme a sua inscrição, ok? É muito importante lembrar
que muitas das aulas nós podemos usar também, como usamos sempre em algumas aulas, o próprio aparelho smartphone. Em algumas aulas, iremos usar a própria tela do computador. Em algumas aulas, iremos usar o nosso quadro branco, a nossa lousa, e também o PowerPoint, ok? Em especial, nós hoje iremos dar início já falando sobre esta matéria importantíssima, que é a doutrina da salvação. Lembrando que a soteriologia, ela faz parte de um complexo de doutrinas ou de disciplinas teológicas chamadas sistemática, ok? Que são um total de 10 disciplinas de bibliologia, a escatologia bíblica, lembrando que escatologia bíblica é a coroa da teologia sistemática, ok? Em especial, soteriologia é uma das 10 disciplinas que fazem parte da sistemática, ok? Que também, por alguns estudiosos, são chamados de as 10 maiores doutrinas da Bíblia Sagrada. Então, soteriologia é a junção de duas palavras gregas, que é soteria mais logia, ok? Soteria, salvação, e logia, doutrina. Lembrando que a palavra logia no grego, mais de uma forma portuguesada, como as pessoas falam, logia, a pronúncia correta é logia, pode ter vários sentidos. Pode ser ciência, pode ser tratado, pode ser estudo, ok? Mas como nós estamos estudando um livro sagrado, que é a Bíblia Sagrada, temos então um livro doutrinário. Por isso, aplicamos de uma forma mais precisa a palavra doutrina. Então, soteriologia é a junção de duas palavras que formam essa disciplina. As duas palavras em grego, soteria e logia. Então, nós temos salvação e doutrina. Por isso, a tradução para esta palavra soteriologia é doutrina da salvação, ok? Vamos para o slide. Soteriologia, né? Tá aí o tema, IETEM, Instituto de Educação Teológica Ministerial, que é uma bênção de Deus. Vamos lá. Temos aí a capa do livro. Você que ainda não adquiriu, adquira já o seu material didático ou digital. Temos aí também uma breve descrição sobre o reitor da escola, sobre a própria escola e os trabalhos, e os cursos que são ministrados no IETEM. Introdução. A doutrina da salvação é um termo que abrange muitos aspectos. Por exemplo, a salvação do passado, no presente e para o futuro. Ou seja, salvação da penalidade do pecado, salvação do poder do pecado e da presença do pecado, a salvação do espírito na regeneração da alma, na santificação e do corpo, na glorificação. Nos círculos teológicos, esta doutrina é chamada soteriologia, termo esse que se deriva de duas palavras gregas, soteria, que significando salvação ou libertação, logia, que significando discurso ou tratado. Assim, a palavra soteriologia é o tratado ou doutrina da salvação. Jesus é o único meio de salvação, ok? Eu quero fazer uma pausa ativa aqui para nós falarmos sobre os requisitos da salvação e esta doutrina que é tão importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento e elevo espiritual, ok? Quando nós falamos de salvação, soteriologia, nós temos que lembrar, você que ainda não aprendeu, fique tranquilo, porque irá aprender sobre esta matéria, chamada hamartiologia.
que é a doutrina do pecado, onde nós vimos a criação do Eterno, o ápice da sua criação, que é o homem, nós vimos a queda do homem e o estágio do homem desde então, após a sua queda. Nós vimos Paulo escrevendo, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos Tito 2,11, né? Onde nós vemos um texto maravilhoso que iremos citar nesta aula, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Na questão da hamartiologia, nós vimos a questão do pecado do homem concernente ao tempo passado, nós vimos a condição do homem no tempo presente sobre o pecado, e nós vimos a questão do homem futuramente relacionado à questão do pecado, a condenação eterna para aqueles que estão em um estado pecaminoso. Vimos algumas palavras como ratá, adíquia e muitas outras palavras com termos tanto no hebraico como no grego, em que o significado da palavra pecado quer dizer errar o alvo, que é a palavra ratá, depois introduzido no grego como hamartia, ato pecaminoso ou iniquidade, e dentre outros sinônimos e significados da palavra. E hoje, em especial, nós iremos iniciar com este tema especial, que é a soteriologia, que faz uma junção ou a continuidade da matéria hamartiologia. Preste muita atenção, porque para nós estudarmos sobre a salvação, nós precisamos voltar a uma das disciplinas muito importantes da sistemática, que é a própria cristologia, ok? Nós fizemos uma pausa aí no slide, falando sobre Jesus. Jesus é o único meio de salvação, ok? E dentro desta matéria, iremos ter o conhecimento sobre algumas polêmicas relacionadas a passagens bíblicas. Por exemplo, a predestinação. Deus predestinou pessoas para serem salvas ou predestinou algumas pessoas para serem condenadas, ou a salvação é pela graça. Como é o processo da salvação? Lembrando que nós acabamos de ler que Jesus é o único meio de salvação. E nós iremos trazer aqui o ponto de vista bíblico-teológico sobre a salvação pela graça, ok? Iremos aprender as teorias, iremos aprender as visões teológicas concernentes à salvação, tanto no ponto de vista da predestinação, como do ponto de vista da graça, ok? Mas compreendendo sempre algo muito importante que todos devem compreender, independente do seu ponto de vista ou daquilo que você já ouviu falar sobre esta matéria, você tem que ter na sua mente. Nós lemos o texto de Lucas, capítulo 19, e versículo de número 10, que diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ok? Nós vemos o que se havia perdido lá no começo, lá no jardim, no Éden, onde Deus, plantando um jardim na região geográfica Éden, o homem é tentado pela antiga serpente, que é Satanás, e ali há a quebra da intimidade, da perfeição na criação de Deus, na imagem e semelhança do Altíssimo, e o homem é expulso do jardim. Jesus, então, ele veio para religar a esta conexão do homem para com Deus, ok? E então, nós iremos aqui desenvolver essa matéria muito importante, ok? Vamos para o slide. Sem dúvida alguma, a salvação trazida por Jesus Cristo foi o maior milagre propiciado por Deus ao ser humano, depois da queda no Éden. As curas, as maravilhas, a sua mensagem, tudo usado por ele para despertar o homem para a necessidade da salvação. Efésios, capítulo de número 2 e versículo de número 8. Vamos ver o que diz o texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Vamos
continuar lendo o nosso slide. O perdido, uma vez que cria e se arrependa dos seus pecados, confessando a Cristo como seu Salvador e Senhor, tem a vida eterna. João 5:24. A doutrina calvinista ensina que o homem nada faz para ser salvo. Segundo esse ensino, a salvação vem de cima, como um prato feito para o pecador. Vamos ver o que diz João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok? Se ele é um eleito, não precisa nem estender a mão para receber a salvação. Nesse ensino, não há lugar para a fé pessoal. Mas Jesus valorizou a fé de cada pessoa que o buscou de todo o coração. A mulher que foi curada do fluxo de sangue ouviu de Jesus: tem ânimo, a tua fé te salvou. Mateus capítulo 9, versículo 22. Vem da fé do paralítico de Cafarnaum, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo de número 5. A tua fé te salvou, vá em paz. Lucas capítulo 7, versículo 50. A fonte da salvação é a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mas a fé é o meio da parte de Deus, qual é a mão estendida do pecador em direção à mão estendida do amor de Deus. Por meio da fé, Efésios capítulo de número 2, versículo 8, e agora também o 9, compactua com esta visão. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Grifamos a palavra, isso lembrando que ela se refere diretamente à salvação e indiretamente à fé. A salvação é o grandioso dom de Deus, bem evidente nesta passagem e no seu contexto, ok? Haja visto que quando nós falamos de salvação, nós precisamos compreender de uma forma bem clara os passos da salvação. Veja, nós fizemos a leitura do livro que está inserida exatamente na página de número 11 e na página de número 12 e no comecinho da página de número 13, aonde nós ouvimos falar sobre Calvino, ok? João Calvino, ele nos fala sobre a graça irresistível, ou seja, a predestinação. O homem não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Quando nós observamos esse ponto de vista, nós temos que olhar também para o texto bíblico ou para as passagens bíblicas, ou muito mais do que isso, compreender que Jesus ele veio, ele foi enviado. Lembra da doutrina de Cristo, cristologia, doutrina sobre Cristo, Jesus, o Filho de Deus? Jesus ele foi anunciado. Todo o Antigo Testamento falava sobre o Messias e apontava para ele. As passagens messiânicas em especial apontavam para Cristo. Ou seja, Jesus mesmo no caminho de Emaús, junto com Cleopas e o seu companheiro, ele vai dizer: olha, eu cumpri tudo que de mim falava nas Escrituras. Jesus está fazendo referência da antiga aliança, o Velho Testamentário, o Antigo Testamento. Aí Jesus ele vai dizer nos Salmos, nos profetas, ok? Jesus ele vai cumprir tudo que está na lei, nos Salmos e nos profetas, ok? Quando nós vemos a referência de Salmos, os escritos, ou seja, Jesus está fazendo menção das três partes que estavam lá no Velho Testamentário. Ora, quando Jesus
ele é enviado por Deus, nós sabemos que Jesus, ele vai cumprir a imagem que estava lá na antiga aliança, que era o sacrifício expiatório pelos pecados, que era feito uma vez por ano por toda a nação de Israel. Tirava-se o pecado com o sacrifício expiatório do animal sem mancha, sem defeito, sem mácula, o cordeiro. E quando nós vemos Jesus, o próprio João, o Batista, ele vai dizer assim: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus veio na mesma característica do cordeiro que deveria ser sacrificado, glória, para a expiação dos pecados. Mas agora, não uma vez por ano, mas de uma única vez, um único sacrifício vicário, ou seja, por toda a humanidade, Jesus vai ao Calvário, morre na cruz do Calvário, é crucificado, ao terceiro dia ressuscita, validando o seu sacrifício e garantindo a expiação do pecado para a salvação. Se nós observarmos esse ponto de vista, dizendo que o homem nada precisa fazer para ser salvo, então não precisaria haver a confissão de fé. Confessar a Cristo como Senhor e Salvador, não seria necessário o batismo nas águas, haja visto que o batismo é um reconhecimento em público de professar a fé em Cristo Jesus. Então veja que nós vemos algumas passagens bíblicas em que o próprio Jesus vai fazer exposição sobre a salvação, dizendo assim: olha, a tua fé te salvou, ok? Então nós temos aí um ponto de vista muito importante para nós compreendermos sobre a salvação. Nós somos salvos? Somos salvos do quê? O que impede a salvação? E o que nos garante a salvação, ok? Ali no começo, na página de número 11, nós vemos ali, por exemplo, a importância de nós observarmos para a salvação, ou haja visto que somos salvos da penalidade do pecado no passado, somos salvos no tempo presente e seremos salvos também no tempo futuro, ok? O que isso quer dizer? O que é salvação no passado? O que é salvação no presente? O que é salvação no futuro, ok? Nós iremos aprender aí nas aulas que virão. Lembrando que esta é a primeira aula, a aula introdutória a esta matéria chamada Soteriologia, Doutrina da Salvação. Nós iremos lembrar aqui de alguns textos em especiais, eu já citei um deles aqui, mas nós iremos fazer menção, por exemplo, de Tito, capítulo de número 2. É importante você se lembrar que é necessário você ter o seu caderno, mesmo que você esteja estudando de uma forma digital, você está assistindo este vídeo aí na sua casa, no seu smartphone, através das redes de mídia social, do YouTube ou do Instagram, ou recebeu por e-mail o link do vídeo, é importante que você venha desenvolver a prática de escrita e também leitura. Por isso, é necessário que você tenha sempre que for assistir os vídeos uma Bíblia Sagrada. Importante que você tenha uma caneta, um lápis e venha estar sempre fazendo as suas anotações. Lembrando, você precisa ler a Bíblia Sagrada. Não existe teologia sem a leitura bíblica da palavra de Deus. A partir do ponto bíblico, nós iremos começar o conhecimento teológico, ok? Então nós temos aqui o texto de Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a
todos os homens, ok? Algumas versões estará apenas porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ok? O que é a graça salvadora, ok? Lembrando que existem 3 tipos de fé. Você lembra? Fé natural, fé salvadora e fé sobrenatural. A fé salvadora é a fé que faz você crer que Cristo é o único e suficiente Salvador, ok? Então nós precisamos lembrar de algo muito importante. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E o que é a graça de Deus que se há manifestado? A palavra graça, que é charis, uma forma portuguesada do grego, seria charis, a palavra de uma forma acadêmica, que é graça. A palavra graça, ela quer dizer favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não merecíamos, mas Jesus ele fez por nós. É o favor imerecido, é a graça de Deus. E o favor imerecido que traz a salvação, ela nos deu a oportunidade de sermos salvos em Cristo Jesus, ok? Então a graça de Deus se é manifestado. A quem? Somente aos escolhidos? Não, a todos os homens, ok? Lembrando que nós precisamos lembrar de uma expressão: livre arbítrio, ok? O homem tem a escolha de querer servir ou não servir a Deus, ok? E nesse aspecto, dentro de tudo que nós falamos aqui nesta aula de introdução, nós iremos iniciar esta matéria tão importante que é a soteriologia, doutrina da salvação. E eu quero deixar aqui um texto para que você, aluno do IETEM, venha memorizar. Livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 10. Ok? Vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ok? Eu vos aguardo na próxima aula.